Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fagner Silva e neste momento quero trazer para você mais um quadro Mulheres da Bíblia. Eu espero que você esteja bem e acompanhando esse quadro que tem sido bênção de Deus para a nossa vida. Hoje eu quero falar de uma mulher que não tem o seu nome entre as mulheres mais valiosas da Bíblia, ou mais famosas e conhecidas da Bíblia. Quero falar com você sobre uma mulher que nós poderíamos chamar de insignificante, já que ela aparece tão pouco nas Escrituras, ou por que não dizer, em apenas alguns versículos. O nome dela é Rode. Rode, ela é uma mulher que está descrita lá em Atos, capítulo de número 12. Seu nome significa rosa. Também seu nome pode significar serva, já que aparece lá uma serva chamada Rode, lá em Atos capítulo de número 12. Esta mulher, ou esta jovem, trabalhava na casa de uma mulher chamada Maria. Maria era mãe de João Marcos. Sim, aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Esta mulher, Rode, que trabalhava nesta casa, provavelmente de empregada doméstica, uma serva, ou de alguém que estava ali para abrir a porta para aqueles que chegassem. Esta mulher, esta menina que está aqui tem grandes lições a nos ensinar. Ela está numa casa que está em uma reunião de oração. E por que essa igreja, esse povo está orando? Por que esta família está nesta casa orando? Eles estão orando por Pedro, porque Pedro estava preso por mão de Herodes. Os irmãos há de lembrar que lá no início do capítulo de número 12, Herodes havia prendido Tiago, matado, e agora estava esperando o momento oportuno para matar também a Pedro. Só que a igreja estava fazendo constante oração por Pedro. E a casa da reunião de oração era a casa de Maria. E lá estavam eles orando e Deus milagrosamente responde a oração dessas mulheres, deste povo, desta igreja. E Pedro é solto de maneira milagrosa. Deus abre as portas das prisões e Pedro é liberto. E a palavra de Deus nos diz que Pedro, então, resolve ir à casa de Maria. Quando chega em sua casa, ainda de porta fechada, Pedro bate na porta, chama por aquelas irmãs, por aqueles irmãos que estavam ali orando. E quem vai abrir a porta? Rode. Rode então vai abrir a porta, só que antes de abrir a porta ela foi cautelosa. Ela não chega e abre a porta, até porque era noite e o tempo era extremamente perigoso. Os irmãos sabiam que haviam perseguições às reuniões de oração, aos grupos de cristãos, então ela foi muito cautelosa. Ela não chega e abre a porta, ela pergunta: quem está aí? Quem é que está chamando? E então Pedro se identifica: sou eu. Ela reconhece a voz de Pedro. Queridos, aqui a gente já aprende algumas lições importantes. A primeira lição é que aqui nós vemos a ação de Deus e Deus também querendo a ação do homem. Nós vemos esses dois conjuntos. Veja, irmãos, enquanto a igreja orava, Deus desceu um anjo e abriu as portas das prisões onde Pedro estava preso, onde havia cerca de 16 soldados ou mais que estavam fazendo a segurança de Pedro. Agora, queridos, Deus abriu a porta das prisões, onde Pedro estava extremamente guardado. Mas Deus não abriu a porta da casa de Maria. Interessante, não é? Ou seja, Deus abre uma porta extremamente difícil, impossível do homem abrir, ou de alguém tirar Pedro de lá, a não ser Deus mesmo descendo através de um anjo para libertar Pedro. Mas quando chega na casa de Rode, na casa de Maria, você percebe que Deus não abre a porta. Deus espera que as pessoas que estão ali dentro venham e abram a porta. Aqui a gente vê então a cooperação humana junto à ação divina, porque a ação divina não anula a nossa responsabilidade, não anula a nossa obrigação, nosso dever, nossos compromissos. E aqui a gente vê isso nitidamente. Às vezes a gente espera que Deus faça milagre em todos os aspectos da nossa vida. Só que tem coisas que Deus vai fazer milagres porque sabe que a ação humana será impossível para resolver aquilo. Mas tem coisas que Deus sabe que nós podemos fazer e cooperar com a ação divina. E aqui foi o que aconteceu.
Pedro chama, Deus não abre a porta. Deus espera que aqueles que estão dentro de casa possam abrir a porta para contemplar um milagre. A menina, ao ouvir e reconhecer a voz de Pedro, ficou tão surpresa, tão alegre, que correu para dentro, anunciando que Pedro estava à porta, dizendo: olha, Pedro está na porta, Pedro está ali, a resposta da oração de vocês estão bem diante de nós. E aqueles que estavam ali orando, irmãos, não acreditaram na voz desta menina. Não acreditaram no que ela estava dizendo. Chamaram ela de louca e sem juízo. Disseram que ela tinha visto um anjo de Pedro, mas não era Pedro. Elas não acreditaram. E aqui a gente tem mais duas lições. Primeira lição é que a primeira lição foi aqui, a parte de Deus e a parte humana, ou seja, a parte de Deus e a nossa parte. Mas a segunda lição que nós aprendemos é a alegria de Rode frente à resposta da oração. Essas são as duas últimas lições que a gente aprende. Primeiro, a gente aprendeu a parte de Deus e a parte humana, ou seja, a parte divina não anula a responsabilidade humana. E a segunda parte é alegria frente à resposta à oração. Rode ficou extremamente alegre diante da resposta da oração da igreja. Ela ficou feliz demais porque sabia que a resposta da igreja estava bem ali diante delas. E por que será que ela ficou tão alegre? Porque ela também orava pela libertação de Pedro. Ela também orava para que Pedro fosse liberto, para que Pedro fosse solto daquela prisão. E a terceira lição que nós aprendemos é que Rode foi perseverante quando ela anunciou para aquelas mulheres que Pedro estava à porta e que elas chamaram Rode de louca, de que tinha visto o anjo de Pedro, mas que não era Pedro. Ela perseverou, ela disse: não é Pedro. Ela insistiu, diz o texto, de que era Pedro. Ou seja, nós encontramos aqui uma jovem perseverando naquilo que ela sabe que é verdade. Ela está dizendo: é Pedro que está na porta, eu não abro mão disso, eu sei, eu ouvi, a voz de Pedro é conhecida, eu conheço a voz de Pedro. Aqui está uma ovelha que conhece a voz do pastor, aqui está uma ovelha que conhece, porque possivelmente ela tinha ouvido muito a voz de Pedro, escutado muitos sermões, ensinamentos de Pedro, ela conhece a voz de Pedro, ela está asseverando: é Pedro que está na porta. Ela persevera em afirmar que Pedro é quem estava na porta. Agora, por que aquelas pessoas que estavam orando pela libertação de Pedro não acreditaram que Pedro pudesse estar na porta? Por pelo menos duas razões. Primeiro, por causa da incredulidade. Pastor, eles estavam orando. Pois é, estavam orando, mas não acreditaram na resposta de suas orações. Segundo, sabe por que elas não acreditaram? Porque quem estava dando a resposta era uma serva. Às vezes, nós agimos da mesma forma. Às vezes nós não acreditamos na mensagem de alguém por causa da posição que ele exerce. Quem que está falando? A gente faz. A gente se pergunta: quem é que está dizendo? Às vezes a mensagem é a mensagem verdadeira, é a mensagem correta, mas nós a desprezamos. Por quê? Quem é que está falando? É uma serva? Então despreza, não quer ouvir. Não, eu não acredito que seja de fato verdade. Por quê? Porque é uma serva que está falando. Às vezes as pessoas nos desprezam por causa da posição social. Às vezes as pessoas nos desprezam porque nós não temos um título. Às vezes as pessoas não querem nos ouvir porque nós não temos milhões de seguidores nas redes sociais. É assim que as pessoas tratam. Medem o teu caráter e a veracidade daquilo que você fala, muitas vezes pela popularidade que você tem e pela posição social que você exerce. Mas elas estão equivocadas. Rode não abriu mão daquilo que ela acreditava. Pedro está na porta. Ela asseverou, porque quem sabe que está fazendo certo, está falando certo, não fica desmotivado por causa de pessoas que desprezam você por causa da sua posição social. Que você permaneça perseverando, que seja como Rode, uma menina insistente, que não ficou triste, desmotivada por causa das pessoas que não acreditaram nela. Pelo contrário, mais cedo ou mais tarde, a verdade que está sendo pregada pelos lábios de Rode será evidenciada diante de todos. Então Pedro continuou insistindo, elas abriram a porta e, para a surpresa dela,
de fato era Pedro. Ou seja, aquilo que Rode falava era verdade. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa se debruçar sobre a história desta jovem chamada Rode, uma serva perseverante, e ser também ricamente abençoada. A sua história está lá em Atos, capítulo de número 12, em especial a partir do versículo de número 13, tá certo? Quando Pedro vai bater a porta e esta jovem vai abrir a porta para eles. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo quadro, Mulheres da Bíblia. Sim, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificação para receber sempre as novidades das nossas gravações, tá bom? Que Deus te abençoe, um abraço e até mais, permitindo o Senhor.